Olá pessoal, mais uma vez nós do GEAFRO, Grupo em Ação Francisco de Assis, estamos aqui. Meu nome é Marinês Carmona, eu sou uma das colaboradoras. E hoje eu trago um assunto para a gente refletir um pouco, que a gente vem trabalhando muito no GEAFRO, que é as estruturas mentais. E a gente está percebendo que nós estamos muito apegados a certas estruturas, propagando, mantendo e alimentando, e essas estruturas muitas vezes já estão ultrapassadas, né? Elas acabam fazendo com que a gente fique presa a processos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Então, desde que a gente nasce, a gente vai se moldando, vai moldando nossos comportamentos por todos esses estímulos que recebemos do nosso entorno. Então a gente, quando é criança, a gente funciona mais ou menos como esponjas, que a gente vai absorvendo tudo. E pior que a gente vai levando isso para a vida e vai replicando e vai validando como certo, e muitas vezes a gente nem parou para pensar nessa reprodução, né? Como é que isso funciona, como é que isso daí fica na nossa vida. E a gente, de repente, percebe que a gente fica meio que nem papagaio de pirata, né? Repetindo as coisas sem ter analisado, sem ter pensado sobre aquilo. E aí, o Espiritismo, ele, quando nós recebemos a codificação, uma das coisas que foi colocada era justamente isso, né? Para a gente ir percebendo ao longo dos anos as coisas que vão se transformando, até porque nós vamos adquirindo uma capacidade de entendimento que vai ultrapassando aquela forma, daquela maneira que nos foi colocada, e vai se ampliando. Então a gente precisa estar buscando essas informações para poder estar trabalhando isso, né? E não só ir absorvendo, né? Conforme a gente vai descortinando os fatos, né? Hoje fala muito sobre o processo de destamponamento, que é todos os seres que estão aqui encarnados e os que estão chegando, eles estão vindo com uma característica que ele não precisa mais vir para cá de uma forma tão sem conseguir enxergar as coisas, né? Com a sua consciência tamponada. Então, eles estão vindo mais abertos, as crianças estão chegando com outra visão sobre o mundo, sobre o conhecimento, sobre as informações. Então eles estão trazendo muita coisa nova, né? E aí a gente precisa meio que entender, porque até mesmo os espíritos que vêm e nos orientam e passam e transmitem essas informações, eles também estão nesse processo evolutivo. Eles também estão aprendendo nessa relação conosco, né? Então eles também estão se desenvolvendo, porque no universo nada para, nada chega num ponto e fica lá estanque. As coisas vão, né, acontecendo. Eu gosto de imaginar como se fosse uma imensa escada, né? Então imagina, nós estamos num degrau da escada, acima de nós a gente tem espíritos que estão mais evoluídos, com uma visão mais ampla, e temos abaixo de nós, nessa escada, os espíritos e seres que ainda estão numa compreensão menor da realidade, né? Então, qual é a nossa obrigação? Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é, nesse degrau que estamos, avaliar
avaliar o que nos chega, o que é para ser validado, o que não é para ser validado, o que é real, o que não é, né? E absorver aquilo que interessa em termos de conhecimento e transmitir para o degrau abaixo, né? Porque nós somos esse elo dessa escada, nós recebemos dos seres mais evoluídos, nós precisamos passar isso, né? Nós precisamos vivenciar todas essas informações e conhecimentos que nos são passados, não ficar só num nível intelectual ou um nível só mental. Então a gente precisa fazer isso. Então o que nos cabe aí é fazer essa revisão, essa validação de conhecimento, ver o que nós estamos recebendo, que ressonância é essa, né? E cuidando do degrau abaixo de nós, para que aquilo que a gente passe, essa informação que a gente vai passar, seja feita de uma forma clara, amorosa, buscando realmente contribuir com o crescimento do outro. E quando a gente recebe a informação do nosso degrau acima, também que a gente possa refletir, pensar, checar, validar se aquilo lá realmente é uma verdade universal, né? E muitas vezes a gente recebe informações e a nossa estrutura mental ainda não está apta a entender completamente aquilo, né? Então a gente precisa também aprender isso, não ir rejeitando assim que chega a informação, mas a gente ir checando, a gente vai comprovando, a gente vai colocando aquilo em prova nas atitudes, nos comportamentos, vai buscando outras informações, né, para ver isso. Vocês nunca tiveram essa experiência? De repente vocês pegam um livro e falam, nossa, esse livro está falando um negócio, não sei, sabe, se eu concordo. Às vezes a gente quer até abandonar o livro, mas daí a gente dá um tempo, deixa aquela informação chegar na gente, sabe? Porque ela vem e vai entrando no nosso ser para ser codificada. E de repente aquilo era uma verdade que você passa a entender a ideia geral, né? Então, a gente tem muitos temas aqui, né, nesse chamado Evangelho aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente passou por muito, né, durante a pandemia, que a gente ficou isolado, a gente recebia, assim, demandas para buscar, para estudar, para se informar. Então a gente postou muita coisa, e uma das coisas foram as leis universais. E é muito interessante quando se fala do apego, né? A gente precisa entender que nível que é esse apego. Esse apego não é gostar de uma pessoa e não querer, né? Desapego não é isso. São ideias, são os conceitos, as atitudes, as pequenas atitudes, os detalhes da nossa vida que nos mostram o quanto a gente está apegado. E quando a gente está muito apegado, a gente está resistente ao aprendizado, à mudança, a buscar coisas novas que possam nos levar a uma evolução maior, né? Então, é muito interessante porque hoje eu olho para as questões do dia a dia e muitas vezes eu consigo perceber, né, essa questão, como isso mexe no comportamento das pessoas, né? E conforme o tempo passa e a nossa evolução vai avançando, nós vamos aprofundando as informações e vamos ampliando a nossa consciência, até a consciência sobre nós mesmos, né? E no nosso processo humano na vida, na existência, porque a história ela não é individual, ela é uma história coletiva, né?
A gente vê os relatos de espíritos que vivem nas colônias e a gente pensa assim, nossa, puxa vida, né? Eles estão à frente, eles estão evoluídos. E aí a gente, conforme a gente vai buscando novas informações, né? A gente percebe o seguinte, eles não estão super à frente, eles estão no mesmo nível que nós, né? Eles estão apenas sem a matéria, né? Sem esse tamponamento tão grande, mas eles continuam, muitas vezes, apegados a essa estrutura, né? A estrutura do que eu brinco muito, por exemplo, assim, eu falo assim, quem veio, a pessoa, nossa, ela foi recebida pela Nossa Senhora Aparecida. Gente, isso é mental, né? Então é assim, nós ficamos presos a estruturas de como a gente acha que a coisa deve funcionar, como é, né, o céu, como é na colônia. E na verdade isso é tudo a mesma coisa. Eles estão no mesmo nível vibratório que a gente. Eles estão na 4ª dimensão. Muitas vezes a gente lê nos livros o relato de que veio um ser de outro lugar. Que outro lugar é esse? Né? É um outro nível de consciência. E agora, com todas essas mudanças planetárias que a gente vai percebendo e que estão ocorrendo, nós estamos tendo dois processos evolutivos, né? O do planeta e o da humanidade que habita este planeta. São duas evoluções que estão acontecendo no mesmo momento. Isso quer dizer que nós teremos uma elevação de padrões. Então a gente ouve falar, olha, o umbral está sendo, estão limpando toda a área do umbral, né? A gente já terminou de fazer a grande retirada dos grandes seres das sombras, que eram os manda-chuvas, né? Então, e continuamos tirando, quer dizer, tem relatos aí que foram retirados cidades umbralinas, do umbral grosso. Então a gente já limpou praticamente o umbral grosso todo, mas ainda existe um umbral que está nos últimos momentos, né? Onde esses seres ainda que têm uma oportunidade ainda vão estar aqui conosco, né? Aqueles que realmente não têm condições, que é a questão da separação do joio e do trigo, vão ser levados, mas aqueles que se iludiram, né? Não conseguiram fazer o grau de evolução e têm condições, eles vão encarnar, né? E vão ter essa oportunidade ainda aqui, porque nós ainda temos alguns anos aí à frente, algumas décadas à frente, não é muito. Mas aí o que vai acontecer? Esses umbrais, essa forma que a gente tinha, vai ser modificada também, né? As colônias espirituais vão ocupar o lugar que seria do umbral antes, que é quando você morre, né, nesse padrão aqui físico, você vai para essa colônia porque ainda você precisa da questão de ser educado, então ainda serão educandários, o nível de vibração vai ser diferente, né? Então as colônias ainda durante alguns anos, né, algumas décadas, ainda terão um papel de absorver essas pessoas que passam daqui para lá para alinharem a sua mente. Só que assim, isso vai durar pouco tempo, porque nós estamos aproximando o que é a vida aqui do todo que nós somos espiritualmente. Nós vamos ter essa consciência sem esse tamponamento. Então não vai haver distinção entre a materialidade que hoje nós temos aqui com a parte espiritual, né? E na verdade nós somos seres multidimensionais. O que quer dizer isso? Então assim, você vai acessar as lembranças
de todos esses personagens que você já teve, que você já viveu, que você teve um aprendizado, né? Você vai ter uma fluência entre esses mundos, entre quem está desencarnado e nós. Você vai ter um acesso maior com outras dimensões, né? Porque nós vamos estar na quarta com a nossa mente já pronta para assimilar informações de uma quinta dimensão. Então, mas isso não vai ser feito do dia para a noite, é isso. A gente vai alargando através do nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso comportamento, onde a gente vai melhorando nossas atitudes, a gente vai fazendo esse processo de ressignificação de coisas na nossa mente e vamos descartando aquilo que não é verdadeiro. A gente não vai ficar aqui repetindo coisas que já não são mais verdadeiras, né? Então é isso que nós vamos fazendo. E essas mudanças, exatamente, né? Todo o planeta vai ter esse upgrade, né? Essa evolução, esse salto evolutivo, né? E nós, habitantes, estamos fazendo isso junto com ele. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Como que a gente vai assimilar esse não distanciamento da espiritualidade? A gente vai ter que ser mais verdadeiro, né? A gente vai ter que eliminar padrões que a gente tem de comportamento, de desculpa, de procrastinação, de achar que o externo é que nos está imprimindo esse movimento, que na verdade somos nós. Nós escolhemos tudo, aquilo que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos passando, né? Ah, não vai ter mais dificuldade? Vai, tem dificuldade, porque com ela é justamente aí, é quando a gente já está pronto para fazer diferente e a gente continua fazendo da mesma forma. Isso é a dificuldade. A gente não cria o fluxo, a gente não deixa o universo fluir através de nós, a gente não deixa a energia fluir através de nós, né? Eu digo assim, é como as fases da criança, né? Então, assim, nós já tivemos uma infância, nós já fomos os bebês, né? Que a verdade ela não pode ser nos dada da forma que é. A gente dá na medida que a criança consegue assimilar, entender e ser útil para ela. Só que hoje nós já estamos na fase de maturidade, gente. Nós não somos mais crianças. Nós não temos que ser tutelados. Nós temos que, como um adolescente, nós temos que assimilar qual é a nossa responsabilidade, o que nos cabe. Não adianta a gente querer delegar para o outro, falar que o pai, que a mãe, não é Deus, o pai, Deus é que não deu. Não, sabe, nós já estamos em outra fase, que nós precisamos colocar a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento em foco e parar de dar desculpa. E isso é uma característica também que vai ocorrer em toda essa mudança planetária e essa mudança vibratória, né, da Terra. Nós vamos ter uma mudança de como as pessoas vão estar aqui encarnadas nessas décadas. As crianças vão chegar muito mais equipadas, né? A gente já vê isso, né? Criança de 3 anos, tem um domínio, fala cada coisa, tem uma percepção. Porque é isso, a gente vai reduzir esses períodos, que é um período, tal período de tamponamento, né, que quando a gente não acessa a nossa memória espiritual, a nossa conexão espiritual, então as crianças já virão com um processo muito mais à frente. E ao mesmo tempo, nós vamos viver aqui num período da maturidade muito mais longo,
porque também a velhice vai diminuir, né? Não que a gente não vá viver anos à frente, ao contrário, nós vamos viver, mas aquela velhice que a gente conhece, que a pessoa já não tem mais mudança, que a pessoa não tem mais a função primeira, não vai existir. Porque o ser individual, quando ele achar que ele já deu conta do projeto e do propósito que ele veio aqui, ele simplesmente vai embora. Ele vai embora porque ele vai entender que ele é um ser espiritual e que ele tem continuidade lá do outro lado e tem coisas a serem feitas. Então, tudo isso daí vai acontecer. Não é fantástico isso? Eu acho o máximo. Porque é uma coisa que sempre me fez pensar muito é ver aquela quantidade de seres idosos que demandam de 30 pessoas para cuidar deles, né? Não que a gente não deva fazer isso, mas assim, qual é o propósito disso, né? E o propósito, olhem bem, é bem isso, é o quanto essas pessoas estão apegadas neste processo ilusório que é a vida materializada. Então é isso que nós precisamos alargar a nossa visão para que a gente possa estar aqui no nosso propósito e aprendendo e evoluindo e nos comprometendo e dando o retorno dessa energia. Então, por isso que nós precisamos ressignificar muitas coisas. Precisamos ressignificar a morte, precisamos ressignificar as relações, precisamos ressignificar padrões de comportamento que a gente tem, vícios, maneira de se alimentar, de se divertir, enfim, mil coisas, né? E aí, a grande parte de todo o trabalho espiritual, né, que vem ao nosso auxílio, os espíritos com essa evolução, é de que forma que eles podem nos ajudar para criar as oportunidades para nos sensibilizarmos e nos fazer olhar para as nossas resistências, né, a nossa teimosia, porque isso é o apego ao ego. A gente quer ser I, me and myself, que eu falo, né? Sou eu e eu, né? Eu não consigo entender ainda, muitas vezes, que eu sou uma peça num todo, que o outro depende de mim para todo o processo dele, assim como eu dependo dele também. É tudo conjunto, né? Eu acabei de ler um livro bem interessante, que é o livro, que é O Futuro Espiritual do Planeta Terra, e ele foi contado pelo André Luiz, que é um livro do Samuel Gomes, que ele é o espírito que, quem faz o recebimento, né, de tudo o conteúdo. E ele fala que o amor de Deus, ele vai esperar o tempo que for preciso para cada um de nós alinharmos essa energia, porque nós usamos a energia de Deus de uma forma não adequada. Então a gente maculou essa energia e, na verdade, agora nós estamos processando essa energia para devolvê-la, né, para esse todo que é Deus, da forma correta. E isso a gente vai fazendo de forma consciente, com interesse de renovação, né? E por isso que a gente vai transmutando todas as nossas sombras, as nossas questões, né? Que a gente tem trabalhado tanto aí no GEAFA, né? Então, gente, o recado é esse. O dia da escolha mesmo chegou. Não tem mais tempo, né? Uns falam que é a separação do joio do trigo e, na verdade, é o seguinte, nós precisamos tomar a decisão, né? Que decisão é essa? Nós vamos fazer a escolha com a consciência e ver que caminho que a gente quer tomar ou que nós estamos tomando. Nós vamos seguir
na reeducação do nosso ser, da nossa alma em direção ao alto, a Deus, né? Que é o retorno para casa, né? Ou a gente vai mergulhar de uma vez nas trevas, que é essa fuga de consciência, porque é isso que a gente faz. A gente foge da responsabilidade, a gente foge de ter consciência, a gente tem frases e frases, sabe? Tipo, ai, eu estou aqui, né? Eu não sou santo. Eu, né? Se fosse perfeito, eu não estaria aqui. Todas essas frases, é isso que você precisa trabalhar e ressignificar. Para de falar essas coisas. Você tem tudo que você necessita para ser um ser melhor, de luz, com consciência, viver o lado do aprendizado pelo amor e não pela dor. Você pode escolher viver pelo amor. Como? Olhando as coisas que você precisa trabalhar em você. Que mudanças que você precisa operar na sua vida. Nada que está no externo seu, seja o trabalho, seu chefe, sua família, é tudo desculpa que você coloca para não fazer o que você tem que fazer, tá? Então é isso. O recado é justamente esse, para que a gente possa fazer realmente a escolha, né? Então, como que a gente faz isso? Olhando para as nossas atitudes, as coisas que acontecem na nossa vida, porque os acontecimentos ao nosso redor é que indicam que qualidade de energia nós estamos. Se tudo acontece com a gente, só acontece pepinos grandes para ser resolvido, desafios terríveis, né? Situações, nossa, acidentes, né? Perdas. Gente, para e presta atenção. É você que está criando isso. Por quê? Porque você está resistindo a fazer o seu processo de crescimento, olhar para você e consertar as coisas que não estão boas em você, seja comportamento, seja forma de pensar, seja resistência, seja um tom vitimista. É você, não tem nada além disso, um karma, nada. Isso não é assim que funciona, né? É você, é a sua escolha, é a sua resistência, que você prefere esse sofrimento, e é verdade, do que você ir lá, botar a mão na massa e resolver a coisa, tomar responsabilidade sobre tudo isso. Bom, então é isso, gente. Vamos aproveitar o auxílio que o universo nos dá para buscar a verdade em nós, né? Alterar essa rota de colisão aí que a gente tem, para a gente poder despertar, né? E aí a gente vai buscar essa segunda opção, que é fazer a nossa parte conosco. É assim que a gente altera o todo, né? Fazendo a nossa parte. Se você ainda não descobriu o como fazer, tá difícil, pede ajuda para o universo. É aí que os seres espirituais, a energia no entorno, vai te ajudar, né? Eles vão mandar as situações, as pessoas, a orientação, para que você possa fazer. Então é isso. Decida, escolha fazer a sua transformação, a sua mudança. E confie, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que vocês reflitam bastante e fiquem em paz. Fiquem com Deus e faça a sua parte.